Olha, eu preciso que você imagine comigo uma cena por um segundo. Península de Galípoli, Turquia, agosto de 1915. O sol está tão forte que parece que vai derreter tudo. O ar, tão denso de poeira e fumaça de artilharia que você mal consegue respirar. E no meio disso tudo, 250 soldados britânicos do 5º Batalhão do Regimento Norfolk estão avançando. Eles estão cruzando um terreno que eu só posso descrever como infernal, cheio de espinhos, ravinas traiçoeiras, e a meta deles é uma colina estratégica chamada Rio 60. A maioria desses caras, voluntários, fazendeiros, gente simples de uma região rural pacata da Inglaterra. E agora vem a parte que não faz sentido nenhum. O batalhão inteiro desaparece. Eu não estou falando de, perdemos contato. Não, eles sumiram. Nenhum prisioneiro capturado, nenhum corpo identificado em massa, nenhum sobrevivente voltou para contar o que aconteceu. Os relatórios oficiais do Exército Britânico, datados de 12 de agosto de 1915, colocam isso da forma mais fria possível. O batalhão desapareceu completamente. Como é que um grupo inteiro de soldados some do mapa em plena batalha? E por que, mais de 100 anos depois, a gente ainda não tem uma resposta definitiva? Para você entender essa história, eu preciso te levar de volta um pouquinho no tempo, para o contexto da campanha de Galípoli. Essa foi uma das campanhas mais desastrosas da Primeira Guerra Mundial, sem exagero nenhum. Em abril de 1915, os aliados, britânicos, franceses, australianos e neozelandeses, lançam uma ofensiva super ousada contra o Império Otomano, que na época era aliado da Alemanha. O plano, que foi traçado pelo primeiro Lorde do Almirantado Winston Churchill, era simples na teoria: forçar a passagem pelo Estreito dos Dardanelos, abrir uma rota para a Rússia e derrubar os otomanos em poucas semanas. Simples, né? Bom, a realidade foi completamente diferente. As praias de Anzac Cove e Cape Helles viraram cenários de desembarques sangrentos, com metralhadoras varrendo soldados que tentavam sair dos barcos. As ordens do alto comando britânico, como as de 25 de abril de 1915, até falavam de avanços iniciais promissores, mas isso durou pouco. Logo a situação virou aquele impasse clássico de trincheiras, só que pior, porque você tinha o calor sufocante e doenças como disenteria e tifo matando quase tanto quanto as balas. Galípoli não era só uma zona de guerra, era literalmente um inferno geográfico, penhascos íngremes, vales cheios de armadilhas naturais. Um pesadelo. Foi nesse caos total que o 5º Batalhão Norfolk entrou em ação. Esses caras eram formados por fazendeiros e trabalhadores da região de Norfolk, e o regimento tinha uma reputação de lealdade feroz. Os diários de soldados que estão preservados nos arquivos do Imperial War Museum, datados de julho de 1915, falam de uma fadiga extrema, mas curiosamente o moral ainda estava alto. Aí chegamos em 12 de agosto, durante a Batalha de Saribair, que fazia parte da ofensiva de agosto para tentar romper as linhas otomanas. O batalhão recebe ordens para atacar Rio 60, uma posição super importante que estava sendo defendida por tropas turcas sob o comando do general Mustafa Kemal, que mais tarde viria a ser conhecido como Atatürk, o pai da Turquia moderna. Testemunhas oculares, tipo oficiais da 45ª Divisão, contaram depois que viram os soldados do Norfolk marchando em formação cerrada, rifles em punho, direto para dentro de uma névoa de poeira que estava sendo levantada pelas explosões. Um oficial neozelandês, num relatório de 13 de agosto de 1915, escreveu algo que me arrepia até hoje. Eles foram engolidos pela ravina e nunca mais voltaram. Aviões de reconhecimento britânico sobrevoaram a área horas depois. Nada, nenhum movimento, nenhuma bandeira branca de rendição, nada. Então a grande pergunta é: o que diabos poderia explicar um desaparecimento desse tipo? A teoria oficial, que foi documentada no relatório da Comissão Dardanelos de 1917, uma investigação parlamentar britânica presidida por Lord John Fisher, diz que o batalhão foi completamente aniquilado pelo fogo otomano. E olha, faz sentido quando você pensa na geografia do lugar. As ravinas de Galípoli, como a famosa Battlefield Ravine, eram verdadeiros labirintos mortais,
perfeitos para emboscadas. As metralhadoras Vickers e Maxim, posicionadas nas alturas, simplesmente dizimavam qualquer tentativa de avanço. Os registros otomanos que foram consultados nos arquivos do Bundesarchiv alemão, lembra que os alemães eram aliados dos turcos, confirmam que houve baixas pesadas dos aliados em 12 de agosto, com centenas de prisioneiros capturados em outros setores da frente. Mas para o 5º Norfolk, 0 registros de capturas. Será que todos foram mortos ali mesmo, com os corpos dilacerados e soterrados por obuses? Ou tem algo mais sinistro rolando aqui? E é aqui que a história fica estranha de verdade. Relatos de testemunhas turcas e neozelandesas começam a falar de uma nuvem estranha sobre a Ravina. Nos diários de prisioneiros otomanos que foram interrogados em 1916 e que estão preservados no National Army Museum de Londres, você encontra menções vagas a soldados ingleses engolidos pela terra. Isso, obviamente, alimentou um monte de teorias conspiratórias depois da guerra. Em 1918, jornais britânicos como o Times publicaram cartas de famílias questionando o destino dos batalhões fantasmas de Gallipoli. E não era só o 5º Norfolk, não. Tinha também companhias do Devonshire e do Suffolk que sumiram em ações parecidas. A versão que a maioria dos historiadores aceita, como Martin Gilbert na análise dele de 2009 sobre a campanha, é a aniquilação mesmo. Os homens foram dizimados em minutos, os corpos ficaram espalhados e nunca foram coletados por causa do caos. Mas ainda fica a pergunta, por que nenhum sobrevivente, nenhum sinal de rádio ou mensageiro conseguiu sair? As investigações que rolaram depois da guerra só deixaram o enigma ainda mais profundo. A Comissão Dardanelos ouviu 120 testemunhas entre 1916 e 1917 e produziu um relatório gigante de mais de 800 páginas, que você pode consultar nos Arquivos Nacionais Britânicos em Kew. Nesse relatório, eles admitem que 16 mil britânicos foram dados como desaparecidos presumidos mortos em Gallipoli, sem sepulturas conhecidas. Para o 5º Norfolk, o veredito foi, provavelmente aniquilados. Mas as famílias não aceitaram isso. Em 1925, o War Graves Commission, num ofício oficial, foi até a Ravina procurar restos mortais. O que eles encontraram? Apenas fragmentos ósseos que não dava para identificar. Teorias alternativas começaram a ganhar força. Deserção em massa? Improvável, considerando o perfil superdisciplinado dos soldados do Norfolk. Captura secreta e execução sumária pelos otomanos? Os registros turcos do Genstef, o Estado-Maior otomano, que foram analisados em 1965 por historiadores australianos, negam que teve prisioneiros daquele batalhão específico, mas eles admitem que rolaram execuções em massa de espiões durante a campanha. Agora vamos pular para o século XXI, porque as escavações modernas trouxeram algumas pistas forenses interessantes. Em 2008, arqueólogos da Universidade de Bristol, trabalhando junto com o Ministério da Cultura turco, escavaram Hill 60 e as áreas ao redor. O relatório, que foi publicado no Journal of Conflict Archaeology em 2010, descreve o que eles acharam. Botões de uniformes britânicos do regimento Norfolk, fivelas de cinto datadas de 1915, projéteis de rifle Lee Enfield e crânios com marcas claras de estilhaços. Mas adivinha? Nenhum esqueleto completo de um contingente de 250 homens. O relatório conclui que a dispersão sugere fogo concentrado. Em 2015, para o centenário da campanha, drones e georradares foram usados para mapear a Ravina, e eles revelaram anomalias subterrâneas, possivelmente valas comuns que foram soterradas por deslizamentos. Mas as escavações foram limitadas por causa de tratados internacionais que protegem sítios de guerra. E olha, o 5º Norfolk não foi o único. Outras unidades desaparecidas têm histórias parecidas. O 8º Batalhão Devonshire, em 25 de junho de 1915, perdeu 4 oficiais e 100 homens na mesma península, de acordo com a ordem do dia do general Hunter Weston. Relatos em diários australianos falam de homens engolidos pelo terreno. As teorias vão desde afogamento em pântanos até captura por forças árabes irregulares. Depois da guerra, a memória coletiva transformou tudo isso em lenda. O Batalhão Perdido de Norfolk inspirou livros e debates acalorados. Historiadores como Peter Hart, no livro Gallipoli de 2011,
defendem a aniquilação como fato consumado, citando balas otomanas que foram encontradas em ossos. Já críticos, como Jenny Macklett, em estudos de 2007, apontam um viés oficial. O exército britânico teria minimizado as próprias falhas para preservar o moral das tropas. Uma versão mais controversa, que circulou em fóruns militares nos anos 1920, sugere um massacre deliberado pelos otomanos, em retaliação a supostos crimes de guerra dos aliados. Mas, sem provas concretas, a maioria dos historiadores rejeita essa teoria. O clímax dessa história toda veio em 1927, com a declaração de um fazendeiro turco numa entrevista para o jornal local de Izmir, que foi reproduzida nos arquivos do Australian War Memorial. Ele alegou ter visto centenas de ingleses cercados e abatidos como coelhos na ravina, com os corpos sendo jogados em poços. A investigação britânica que veio depois descartou isso como não verificável. Hoje, o debate historiográfico continua. Em simpósios do Imperial War Museum em 2015, os especialistas se dividiram. 70% apoiam a teoria da aniquilação pura, 20% sugerem capturas não registradas. Talvez os homens tenham sido enviados para campos de prisioneiros na Anatólia, e 10% especulam com a possibilidade de deserção para a Grécia vizinha, que era neutra. Mas isso é bem improvável, porque nenhum deles reapareceu depois da guerra. A memória oficial hoje, o cemitério de Lone Pine, em Galípoli, homenageia os desconhecidos com obeliscos vazios. Esse batalhão que desapareceu não é só uma estatística num livro de história. Ele representa o horror anônimo de Galípoli, onde 44 mil soldados aliados morreram ou sumiram. Os relatórios finais da campanha, de novembro de 1915, ordenaram a evacuação, admitindo o fracasso total da operação. O que sobra disso tudo? Um lembrete brutal de como a guerra engole vidas sem deixar testemunhas. Se Galípoli nos ensina alguma coisa, é que as verdades militares nem sempre sobrevivem aos campos de batalha. Então eu quero saber, o que você acha que aconteceu com aqueles 250 soldados do Norfolk? Deixa sua teoria aqui nos comentários, se inscreve no canal para mais histórias reais da Grande Guerra e ativa o sininho para não perder o próximo mistério que eu vou trazer para você.